Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre. E o programa Tribuna Livre, como você já sabe, é um oferecimento do Robert Hair Fashion, que fica ali no Bonaparte Hotel, no setor Hoteleiro Sul. É um oferecimento também da Prismac Turismo, que é a empresa que vende passagens aéreas online mais baratas do país, fica ali no Garvey Park Hotel, no setor hoteleiro norte, né? É um oferecimento do restaurante Esquina Mineira, que fica na 704, 705 Norte. Quando terminar aqui, é só você desligar a televisão e ir até lá experimentar a melhor comida, né? E é um oferecimento da Nil Camisaria, as lojas Nil, que ficam ali no Taguatinga Shopping, né? Se você mora em Taguatinga, não precisa nem sair de Taguatinga, é só ir lá no Taguatinga Shopping que você consegue adquirir as melhores camisas da cidade. E fica também no Conjunto Nacional, no térreo. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho também sobre esportes e temos, como sempre, né, o nosso diretor dessa área de esportes, que é o Maurício Leandro, que está aqui junto conosco, e um convidado muito especial, que é um artilheiro que passou por várias equipes do futebol brasileiro, que ajudou a escrever a história e agora está aqui em Brasília, né, defendendo as cores do Ceilândia, né? Nós temos aqui nosso companheiro Dimba, né, um dos grandes artilheiros, e ele tem, inclusive, uma declaração a fazer, porque eu não sabia, né? Mas o Dimba parece que quando aposentar as chuteiras, e ainda deve demorar muito tempo, talvez tenha uma vaga ali nos Titãs, né? Parece que surgiu um vídeo aí, você anda cantando muito bem, né? Mas olha, Dimba, seja bem-vindo, Maurício, bom dia também. E vamos começar a bater um papo aqui com o Dimba e saber o que ele anda pensando nessa nova carreira, né? Bom dia, Raimundo, bom dia, Maurício. Assim, eu fiquei até feliz da vida agora, você falando que eu ainda vou demorar a encerrar minha carreira, né? Mas eu já estou quase lá, viu? E veja bem, eu, além de jogar futebol, gosto de cantar. É lógico que sou um cantor assim de baixíssima categoria e um dançarino também muito ruim. Mas eu arrisco aí minhas empreitadas. O importante é ter coragem, né? E olha que eu fiz um videozinho aí que bombou, hein? Gostaram bastante. Eu sou. E antes de falar sobre futebol, sobre o Campeonato de Brasília aqui, Dimba, alô amigos aí do Tribuna Livre, o Dimba aqui com a gente, imaginava essa repercussão tamanha, né, desse vídeo que você postou em casa, num churrasco familiar, e como é que você interpretou toda essa divulgação aí? Veja bem, lá era uma festinha, lógico, portões fechados, né, eram amigos, alguns familiares. Mas hoje em dia, né, a questão do celular é complicada. Não existe mais privacidade. Né, a próxima que eu fizer, celular tem que ficar na entrada. Porque a pessoa acabou filmando, né? Porque a gente estava descontraindo, a gente que trabalha muito, né, irmão? Claro. Estamos concentrados, treinando, viajando, jogando. Então, quer dizer, você fica sem tempo. Na hora que eu achei um tempinho, eu resolvi fazer essa festinha. Mas o amigo do amigo filmou, jogou no YouTube e bombou. Aí pronto, caiu na rede e tá na boca do povo. Né? Na hora eu fiquei preocupado, né? Falei, os comentários vai ser, o Dimba bebeu, o Dimba fez isso, fez aquilo, mas eu estava sóbrio. Tá certo. Mas vocês devem ter reparado, né, vocês telespectadores, que o Maurício hoje está mais elegante, né? Está de terno, que saindo daqui ele ainda vai para uma reunião, né? Isso, tem mas, reunião Maurício, com o pessoal da emissora da Rádio Mega. Amanhã tem Brasiliense e Gama 6h30. Mas, Maurício, vamos falar um pouquinho sobre o futebol de Brasília, né? O Dimba parece que vai ter um descanso forçado, né? Porque a equipe dele não se classificou, né? O que houve, entendeu? Que vocês não conseguiram ganhar do Botafogo? Todo mundo ganhou do Botafogo DF. E o Ceilândia, foi o Ceilândia, né? O Ceilândia não ganhou, o que houve, Dimba? Olha, infelizmente pra gente nós não conseguimos passar, né? Mas o futebol é bom por isso. O Botafogo é uma equipe que vinha lá embaixo, última colocada, e a gente, bem classificado, jogávamos por uma vitória simples em casa e acabamos sofrendo um gol onde a nossa equipe começou a bobear em alguns aspectos. Vocês saíram perdendo, né? Saímos perdendo, e conseguimos um empate, mas era aquele dia que se nós jogássemos 2 horas seguidas não faríamos gol. E curiosamente esse jogo do Ceilândia e o Ceilândia era um dos grandes favoritos. E o Ceilândia foi a única equipe que invicta não se classificou. Uma situação até estranha, né? Entendeu? Porque a gente tem... E com 12 pontos. E com 12 pontos. Quer dizer, o Sobradinho na outra chave se classificou com 7. Com 7 pontos. Exatamente. Porque das duas equipes que se classificaram no grupo A, o Brasília e o Sobradinho. E, por outro lado, na chave do Ceilândia, que foi um grupo muito mais competitivo, com equipes muito mais melhores, vamos dizer assim, em relação à pontuação, com relação às equipes do grupo A, o Gama se classificou e também o Brasília numa campanha surpreendente.
é Brasília e Sobradinho. O jogo hoje, 4 da tarde, na Boca do Jacaré. E amanhã, às 6h30, tem o Brasiliense e o Gama no Clássico Caçula. Essas duas equipes já se enfrentaram. Ambos os jogos no Cerejão. Exatamente. O Brasília venceu o Sobradinho na primeira rodada 4-2, enquanto que Gama e Brasiliense ficaram no empate em 1-1. E essa semana, vou até perguntar uma coisa para o Dimba aqui, é que nós tivemos o Corinthians jogando com portões fechados. Você, como atleta profissional que teve a sua história no Gama, no Flamengo, no Goiás, fora do país, chegou a ter uma temporada muito boa no Lessa de Portugal, também o Dimba. Faz diferença jogar com torcida e sem torcida, Dimba? Muita diferença. A gente que gosta do futebol, gosta do esporte, não tem coisa melhor do que nós entrarmos dentro de campo e o estádio está cheio. Quando você entra, vê a arquibancada, só o barulho do quero-quero, juiz apitando, quer dizer, é horrível, a gente não tem aquela motivação. Isso quando o quero-quero não entra em campo, né? Ele fica por ali também, né? Quando o campo está vazio, é até bom que ele entre para a gente poder se animar um pouco mais. Mas assim, é complicado, né? Eu acho que o jogador gosta de jogar de Você já casa jogou cheia. com portões fechados? Joguei até no último jogo do Ceilândia, teve que ser portões fechados, até porque o estádio estava em reforma. Mas é horrível, é uma sensação total. Na hora de fazer gol é até ruim, até para comemorar. É complicado. Em relação à comemoração de gols, essa semana agora, início de março, Zico, no dia 3 de março, vai comemorar 60 anos. E há uma badalação muito grande em torno do nome do Zico como o principal nome da história do Flamengo. Só que há controvérsia sobre o maior nome do Flamengo ser o Zico. O maior nome do Flamengo está aqui do meu lado. Maurício, Aí o torcedor do Flamengo não vai entender nada, mas é verdade. O Dimba até pode explicar para a gente que em 2004... o Flamengo estava numa zona de rebaixamento, estava muito ameaçado de queda no Campeonato Brasileiro e graças ao gol do Dimba, num jogo contra o São Paulo, no Morumbi, empate em 1-1, o Dimba marcou um gol e esse ponto foi importante para evitar o rebaixamento em 2004. Contra essa história, e principalmente você no Flamengo, houve uma série de situações que você acabou recebendo adiantado e a turma que jogava não tinha salário em dia. É uma situação constrangedora naquela época, né? Não para mim, mas... para o elenco do Flamengo em si, porque eu estava na Arábia, né, meu contrato estava se encerrando, e o Flamengo tentou me contratar 4 vezes, né, tinha uma pessoa que era destinada a fazer isso e não conseguiu. O vice-presidente de futebol, então, me ligou quando eu cheguei em Brasília, perguntando se ele poderia vir para a gente bater um papo. Eu falei, sem problema. Ele chegou a Brasília à tarde, nós ficamos até 4 horas da manhã conversando, reunido, e no dia seguinte eu teria que viajar para São Paulo, porque eu já estava mais ou menos acordado com o time de São Paulo. E a gente conversando, né, eu expliquei para ele que para mim ir para o Flamengo eu teria que ter uma garantia, eu não tinha como ir como todos os atletas lá estavam, e ele pegou e falou que o Flamengo não tinha condições de pagar na época. Eu falei, ó, então tudo bem, eu te agradeço, mas vou ter que sair, tenho que viajar amanhã. Ele falou, me dá 5 minutinhos. Nesses 5 minutos ele ligou, não sei para onde, voltou e falou, tá certo. Aí eu falei, não. Certo, para mim o Flamengo é uma coisa, agora eu quero minhas garantias, né? Eu preciso de um adiantamento, quer dizer, eu fiz a minha parte, eu apenas me garanti. E na época, né, era um contrato de 2 anos, uma cifra boa para a ocasião, e eu exigi que eles me pagassem 50% à vista. E ele aceitou, então eu viajei para o Rio, recebi 50% adiantado e dividi a outra parte em 3 vezes, 30, 60 e 90. Chegando no Flamengo, eu não sabia. Né? Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, fiz minha apresentação, eu descobri que os atletas estavam sem receber há quase 3 meses. E isso gerou um ciúme muito grande. Né? Só que naquela ocasião, os atletas erraram. Eles não tinham que ter ficado chateado comigo, tinham que ter ficado chateado com a diretoria do Flamengo, que não estava cumprindo com eles. Claro. E você sentiu esse clima? Logo senti, porque... E o engraçado é que no Flamengo as coisas vazam. Eu saí da sala, acabei de assinar o contrato, quando eu saí na sala, a imprensa já estava divulgando os valores do meu salário, o que tinha acontecido, e além disso eu tinha uma premiação extra, se eu fizesse 0,5 gol por partida, ou seja, 10 jogos, 5 gols, eu teria outro tipo de premiação. E comecei lá no Flamengo, as coisas começaram a dar certo, comecei a fazer gols, a minha média estava 0,8, vazou que eu tinha uma premiação. Quando vazou que eu tinha a premiação, era assim, se eu estava debaixo da trava ali esperando a bola para me fazer o gol, eles olhavam e tocavam lá no zagueiro. Quer dizer, aí começou aquele boicote. Era isso que eu ia te perguntar. Então, você percebeu, houve um boicote também? Não, muito grande. E isso não só nos jogos, mas em treinamentos também. Teve um fato, né, a gente jogando contra o Figueirense, um jogo super importante. Eu fiz o gol e fui comemorar.
Quando eu olhei para trás, em vez do ninguém. pessoal estar comemorando ali comigo, o pessoal estava tudo voltando para o meio de campo. Quer dizer, só eu comemorando. Então foi uma situação assim ruim. Porém, quando eu fui contratado, o vice-presidente de futebol me pediu uma coisa. Falou, nós temos que tirar o Flamengo da segunda divisão. Se o Flamengo cair, vai ser uma catástrofe. Eu falei, eu topo. Então assim, cheguei no Flamengo, os gols que eu fiz foram poucos em relação ao ano anterior que eu estava no Goiás? Sim, foram poucos. Porém, foram o suficiente para dar o número de pontos necessário ao Flamengo que se livrou do rebaixamento. Senão o Flamengo estaria na segunda divisão naquele ano. Teve um episódio muito parecido, aliás, nos clubes brasileiros, de modo geral, isso acontece quando o patrocinador paga determinados atletas e o clube paga outros. Isso aconteceu no Fluminense. É claro que os jogadores do Flamengo deveriam, como você falou, ter se revoltado contra a direção do Flamengo, não contra você. Você não tinha nada com isso, você apenas usufruindo do prestígio que você tinha, do futebol que você tem, você estabeleceu as condições para você jogar. E outra, cumpriu o objetivo. Cumpriu o objetivo. Porque o objetivo era que o Dimba fosse contratado e que o Flamengo evitasse, e que o Dimba fosse um dos responsáveis por evitar o rebaixamento. E isso aconteceu no ano de 2004. A sua principal temporada foi naquele período em que você saiu do Gama e foi para o Goiás? Teve uma temporada que você fez 40 gols. Uma das principais. Eu acho que... Você foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Eu fui o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, né, em 2003. Até então bati o recorde do Edmundo. E depois fui superado pelo Washington. Você fez quantos gols? Fiz 31 gols no Campeonato Brasileiro. Porém, fiquei mais de um mês e meio sem jogar, porque tive uma lesão na clavícula, onde eu rompi os 3 ligamentos. E jogando pelo Goiás. E jogando pelo Né, Goiás. Porque você fazer 30 Porque é fácil ser artilheiro no São Paulo. No Exatamente. Né? Jogando pelo Goiás é mais difícil. Para você ter uma dimensão, lógico que naquela oportunidade nós tínhamos mais equipes disputando o Campeonato Brasileiro. Mas numa temporada toda, por exemplo, no ano passado, o Neymar foi artilheiro do Brasil marcando 37 gols na temporada. Então, para você ter uma ideia desse número significativo que foi do Dimba, tendo marcado 31 no Campeonato Brasileiro. E pelo Gama, em 2002, eu fiz 41 gols no ano. Se eu não me engano, eu fui o maior artilheiro do ano no Brasil também. É verdade. Né? Em todas as competições e no ano seguinte, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. Como é que você vê esse renascimento do Gama aí? Eu conversei com alguns dirigentes do Gama e muitos fizeram a seguinte colocação, uma colocação muito importante para o telespectador da TV Brasília. Hoje o Gama não tem um dono, e sim um grupo de empresários em prol de transformar o Gama um clube da comunidade. O Gama é uma marca muito boa de se trabalhar. Né? Lógico que houve algumas coisas nesse meio tempo, que o Gama acabou tendo vários descensos, mas eu acredito muito no Gama. Se o Gama for bem trabalhado, é uma marca que pode dar bastante alegria aqui para Brasília. Você que enfrentou já a Brasiliense e Sobradinho? Sobradinho, Brasiliense, né? Sobradinho. Tem algum favorito do outro grupo? Você entende que o campeão sairá do teu grupo? Veja bem, o futebol é dinâmico, né? As coisas acontecem muito ali dentro de campo. Tanto é que nós fomos desclassificados, ninguém esperava. Mas eu arrisco muito no Sobradinho e no Brasília para fazer a final. Mesmo o Sobradinho nessa ascensão agora de reta final, né? Mesmo tendo perdido as 3 primeiras, mas está num momento melhor. Olha, eu acredito que essas duas equipes têm grandes condições de chegar. Sobradinho e Brasília. Brasília. Essas duas Sobradinho e o Brasília vão se enfrentar. Então, eu arrisco nenhuma das duas. Então, quem passar aí... Quem passar, vencerá quem passar tem grandes possibilidades de vencer, porque são as duas equipes que estão melhores, estão confiantes, né, estão bem treinadas, não que as outras não estejam bem treinadas, mas quando a equipe pega confiança, é difícil de pará-los. Mas só para lhe colocar numa saia justa, Brasiliense e Gama, quem ganha? Eu arrisco no Gama. No Gama? Eu arrisco no Gama. Mesmo o Brasiliense jogando pelo empate amanhã. Mesmo o Brasiliense jogando pelo empate. E o Brasília joga pelo empate contra o Sobradinho daqui a pouco, 4 da tarde. Perfeito. Então, só para encerrar a nossa entrevista, primeiro lhe agradecer muito, Dimba, você ter encontrado um tempinho, sei que daqui a pouco você já tem outros compromissos e tudo, mas você falou do encerramento de carreira. Você projeta isso para quando? Veja bem, eu estou preparado para encerrar minha carreira desde os 32 anos. Né? Eu me preparei para isso. Aos 32 anos eu encerro... Mas você tem mais de 32? Parece, né? Eu não uso maquiagem de camarim, não. Eu mesmo faço a minha. Mas assim, eu estou com 39 anos. Né? Mas eu estou preparado desde os 32 para parar. Mas as coisas vêm acontecendo de uma maneira tão gostosa, ou seja... Hoje você joga por prazer? Hoje eu brinco de jogar futebol.
Eu falo isso. Eu me divirto em jogar futebol. É lógico, com seriedade, treino, faço tudo o que os outros fazem. Tenho 39 anos, mas no treinamento, o que o menino de 19 anos faz, eu estou fazendo. Então, assim, eu me alegro muito de ter essa condição hoje. Então, parar, eu ainda não penso. Não penso em parar. É lógico que vai acontecer. Pode acontecer no meio do ano, no final do ano, mas vai acontecer com naturalidade. Ou seja, quem para o jogador são os diretores. A partir do momento que não quiserem me contratar, eu encerro. E esse tiratema entre o Dimba e o Flamengo? Nós podemos ter esse tiratema, até para fechar o módulo de esporte aqui do Tribuna Livre. Na Copa do Brasil tem o Ceilândia contra o Ceará, no dia 3 de abril. Se porventura o Ceilândia passar, ele enfrenta um outro adversário, eu acho que tanto quanto mais modesto, que eu acredito que seja o Guarani. E depois pode vir a enfrentar o Flamengo. Ceilândia e Flamengo numa terceira fase de Copa do Brasil. Seria o tiratema de 2004, 2005, Dimba versus Flamengo? Se isso aí chegar a acontecer, de haver esse encontro... Tem condições? Aí, o Ceilândia tem condições de eliminar o Ceará? Tem condições, tem condições. E se isso acontecer, aí sim, aí eu encerro minha carreira depois de ganhar do Flamengo. Tá certo. Eu quero agradecer muito a você, Dimba, estar aqui conosco, dizer que o programa está sempre aberto a você, né? Você é uma pessoa que tem o apreço, né, de toda a comunidade, todo o Distrito Federal gosta de você, independentemente de você defender o Ceilândia, o Gama, o Brasiliense, não importa. Onde você está, as pessoas gostam de você, gostam do seu jeito de ser, do futebol que você sempre mostrou para nós. Então, eu tenho muito a lhe agradecer por estar aqui conosco e dizer que, quando você quiser voltar, as portas estão sempre abertas. Eu que agradeço, Raimundo. E você sabe que eu sou um admirador seu de longo tempo, tanto é que eu tenho um vizinho em comum, né? É verdade, que gosta muito de você, sempre falava bem de você. Eu falava, eu conheço o Raimundo, né? Ele falava, é gente boa. Aí quando eu te encontrei na casa dele, batemos um papo, quer dizer, achei você uma pessoa fantástica. E o Maurício aí já é um companheiro de anos e anos dentro do esporte. Então, obrigado e espero voltar mais vezes. Tá bom, o Tribuna Livre volta já já. See the lights, see the party, the ball gowns. See you make your way through the crowd and say hello. Robert Hair Fashion. Little did I know A beleza é aqui. that you were Romeo, you were throwing pebbles. Bem, estamos de volta com o Tribuna Livre, agora contando novamente com o nosso repórter do Planalto, meu amigo Luiz Solano, né? E Solano, nós vamos comentar alguns assuntos que foram notícias, né, durante essa semana, né? Primeiro vamos falar sobre a questão da intervenção que o governo do Distrito Federal promoveu nas empresas do Grupo Amaral, empresas de transporte coletivo, né? O que você achou dessa medida? Olha, pode ter sido uma medida acertada por parte do governo. Agora, como foi feito, eu achei que foi muito cruel, porque o prejudicado aí é o usuário e a população de Brasília. Nós tivemos hoje pela manhã uma dificuldade não só dos ônibus no transporte das pessoas, como também, o Ribeiro, no caso do metrô. O metrô teve problema, né, essa semana toda com a intervenção. Agora, o que me deixou encucado, diria a palavra certa, é a tal emergencial. E uma emergencial, todos nós sabemos... O que é essa emergencial? A emergencial é para trazer empresas de fora, justamente para cobrir essa lacuna, para cobrir a falta de ônibus na capital federal. Agora, vem ônibus de São Paulo, vem ônibus de Belo Horizonte, justamente para que o governo venha cobrir os ônibus que estão parados nas garagens das empresas de ônibus. Bem, para aqueles que talvez não tenham acompanhado de perto, o governo decretou a intervenção no Grupo Amaral, assumiu as funções, né, de direção, segundo o governo, para normalizar o transporte coletivo. Através da TCB, né? Exatamente. Para normalizar as atividades naquelas linhas que originalmente eram executadas pelo Grupo Amaral. Que a intervenção era necessária, isso é verdade, há muito tempo, porque o serviço de transporte público em Brasília, para ser muito generoso, é um lixo. Todos nós sabemos disso, não vale nada. Mas o que nós questionamos nesse momento é o seguinte: o governo está intervindo, o governo vai assumir, né, a administração dessas linhas. Mas e o serviço que o governo presta? É diferente do serviço deles? Não. Acho que não, basta a gente ver o caos na saúde, na educação, na segurança, enfim. Nós torcemos, evidentemente, para que dê certo.
Mas o governo tem maus antecedentes na prestação de serviços públicos, né? Mas tem outro assunto também, ô Solano, que recentemente o Tribunal de Justiça do DF finalmente reconheceu que quem mora em condomínios pertencentes à União não devem pagar IPTU. Por uma razão muito simples, porque o morador de condomínio de terras da União ocupa uma área reconhecidamente que não é dele, que pertence à União. Então, se alguém devia alguma coisa, seria a União. Como a União é imune a tributos, então não se deveria IPTU. E ainda mais tem um outro argumento, né? É o fato de que quem ocupa terras da União paga uma chamada taxa de ocupação anual. Mas nós sabemos que aqui em Brasília, quando ocorreu, né, a fundação de Brasília, quando se começou a construir Brasília, né, nós tivemos a desapropriação, se eu não me engano, de 5 fazendas. 5 né? fazendas de 3 famílias. O troço parece que já começou errado lá, né? A desapropriação era correta. Já começou errado. São 5 famílias, 3 de Lusiânia e 2 de Formosa. Uma das famílias é do senhor Jorge Pérez, por sinal, genitor da dona Noélia Pérez, que é esposa do ex-governador Joaquim Roriz, do Vivico Zé Rodrigues, lá de Lusiânia, e de uma outra família dos Braz, e 2 famílias de Formosa. Mas são tios do doutor Renato, que vai estar conosco? Braz, família Braz? Não, pode ser também dos Braz lá de Lusiânia. Tá certo. Acontece que as terras, na minha opinião, e inclusive não foram pagas, não. A União desapropriou e não pagou. Não repassou. Então não são da União, ainda são dos fazendeiros, são dos herdeiros, e tem muita gente que está brigando há 50 anos para receber o dinheiro que a União não pagou, não repassou. E se pagou, traga aqui a nota, traga aqui o recibo, porque nós vamos nos desculpar se realmente isso acontecer. Mas, Solano, você veja como um erro gera outro, né? Na verdade, eu me lembro quando eu estive no governo do Distrito Federal como secretário de Justiça, eu tive a oportunidade de presidir a Comissão de Regularização de Condomínios, né? E já naquela época eu dizia que as terras da União, né, elas não poderiam pagar tributos, né, sobre elas não incidiria o IPTU. Infelizmente, eu não sei se por má fé ou ignorância, em ambos os casos isso seria condenável, né, o GDF ficou emitindo carnês para que as pessoas pagassem. É uma taxa de ocupação. Não, na verdade a taxa de ocupação é paga pelos moradores à União, legítima proprietária das terras. Agora, o GDF passou a querer exigir o pagamento de IPTU em cima de terras sobre as quais não incidiria em IPTU. E o governo do Distrito Federal sabia disso, porque eu, em diversas oportunidades, o alertei de que não deveria cobrar. Finalmente, agora, o Tribunal de Justiça coloca um ponto final nesta questão. Mas existe ainda um outro assunto que a gente precisa debater, apesar do nosso tempo curto, né? Que é o fato de que a Polícia Militar agora está premiando os policiais que conseguirem apreender armas. Ou seja, a população ouvida, né? De modo geral, ele diz assim, mas isso não é obrigação da polícia mesmo, apreender arma? Não, mas agora cada um vai ganhar, parece que... Um revólver 38, R$400. Uma pistola 7,65, R$600. Uma metralhadora, R$1.500. Será que é um estímulo? Eu acho que não, a polícia tem que ser preparada. Não são todos, não é todos os policiais, não, né? Não, parece que os que trabalham na área administrativa, alguma coisa assim, não... Não, o policial, ele aprendeu alguém com uma arma, ele é beneficiado, ele será premiado dentro daquela norma de tipo de arma que foi apreendido, um revólver 38, 22, isso vai depender muito da apreensão. É incrível, né, como esse governo tem uma compulsão para fazer bobagem, né? Não, veja bem, o Raimundo, ele fala de que Brasília vive bem, que não há segurança em Brasília. Estão roubando os computadores da Polícia Militar, levaram 3 computadores essa semana que passou. Não, e você veja que parece que há uma atitude deliberada desse governo de degradar cada vez mais o nome dessa instituição, Polícia Militar e Polícia Civil. E que grandes serviços prestam à sociedade. Pois nós que temos o orgulho de dizer que temos uma das melhores polícias militares bem pagas, que temos uma das melhores polícias civil do país, de repente o governo consegue, né, praticar determinados atos, né,
que depõem contra a instituição. Quer dizer, você agora pagar para que a pessoa cumpra o seu dever é uma coisa terrível. E pior, se existem armas, é porque já houve a falha no organismo policial. Então, infelizmente, o governo sempre quer a notícia, infelizmente, é sempre no aspecto negativo, né? E ela Fazendo tem a bobagem. notícia, Né? aí o governo tem a notícia aqui, nós estamos dando, que é essa aberração de pagar ao policial que apreendeu uma arma, dar a ele uma premiação. Se o Stanislau Ponte Preta ainda estivesse vivo, certamente ele teria um farto material para continuar escrevendo as suas obras. Para aquele que não sabe, Stanislau Ponte Preta, né, era o autor do FBAPA, Festival de Besteira que assola o Brasil. Né? Mas o Tribuna já volta já. See the lights, see the party, the bar gowns. See you make your way through the crowd and say hello. Robert Hair Fashion. Little did I know A beleza é aqui. that you, Romeo, you were throwing pebbles. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre o direito do consumidor. Né? O Tribuna Livre recebeu um e-mail no qual um telespectador disse que fez a revisão do seu carro, né? Pagou o que tinha que pagar e saiu em viagem. Né? E ao sair, no meio do caminho, o carro quebrou. E para responder o que ele pode fazer, né, temos aqui o doutor José Vieira, né, que sempre fala sobre o direito do consumidor. Doutor José Vieira, num caso desse, o que o telespectador pode fazer? Vai reclamar para quem? Para o bispo? É verdade. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 14, dá total cobertura da prestação de serviço. O prestador de serviço é obrigado a dar um serviço garantido. E no caso do seu Joaquim, que fez a manutenção do carro, viajou e o carro ficou no meio do caminho, o carro quebrou, ele pode se valer desses artigos, do artigo 14 e também do 21, que no caso de manutenção, o fornecedor do serviço é obrigado a colocar peças novas nos veículos. Quer dizer, é obrigado a consertar o veículo novamente. Justamente, a consertar o veículo novamente. Agora, nós orientamos que, nesse caso, que geralmente em toda a cidade tem concessionária, uma vez que o veículo pode ser levado para uma concessionária da linha do seu veículo e ali ele pode pagar e na volta, no retorno da sua cidade, pedir o ressarcimento desse valor pago em razão do serviço estar ainda dentro da garantia. Isso é que precisa, o consumidor, doutor Ribeiro, precisa estar atento para essas questões. Porque, na verdade, existe casos, não só este do seu Joaquim, mas tantos outros, que você manda consertar seu carro, o camarada vai no ferro velho, coloca uma peça usada, você acha que o carro está consertado, pronto para a viagem quando não está, e acaba tendo esses sabores, como teve esse cidadão. Perfeito. Quero agradecer ao doutor José Vieira, que sempre está aqui conosco no programa, esclarecendo, respondendo os questionamentos dos telespectadores. E caso você tenha alguma dúvida sobre o direito do consumidor e queira o esclarecimento por parte do doutor Vieira, é só você encaminhar para o tribunalivrerr@gmail.com, que na semana seguinte o doutor Vieira estará aqui conosco respondendo ao seu questionamento. Bem, mas estamos chegando ao final do programa Tribuna Livre e quero agradecer a todos os nossos anunciantes, quero agradecer ao Robert Hair Fashion, né, que fica ali no Hotel Bonaparte, no setor Hoteleiro Sul, quero agradecer a Prismac Turismos, né, que vende a passagem aérea online mais barata do Brasil, fica ali no setor Hoteleiro Norte, no Garvey Park Hotel. Agradecer às lojas New Camisaria, que fica no Conjunto Nacional Térreo e também no Taguatinga Shopping. E agradecer também ao restaurante Esquina Mineira. O restaurante Esquina Mineira fica na 704, 705 Norte e lá você saboreia uma comida caseira mineira extraordinária. Mas principalmente,
Quero agradecer a você, telespectador da TV Brasília, que nos prestigia com sua audiência e com sua paciência. E se Deus permitir, sábado que vem estaremos aqui no mesmo horário.